Enquanto escrevo versos na pracinha, a molecada aprende o futebol. Carros, ônibus, buzinas, telefone, televisão, MP3. Você já parou para pensar quanto barulho estamos expostos no nosso dia a dia? Pois é, a correria às vezes é tanta que a gente nem percebe, mas todo esse ruído pode gerar um problema que merece atenção especial. É isso que você confere agora no quadro Movimento Sustentável. Movimento Sustentável. Decibéis muito acima do tolerável ocupam hoje a terceira posição no ranking de problemas ambientais que mais afetam populações do mundo inteiro, ficando atrás somente da poluição do ar e da água. Muitas pessoas podem estar sofrendo com isso sem saber a causa. Quais barulhos você identifica no seu dia a dia? Barulho de trânsito, ruídos, telefone celular tocando. Ônibus, barulho de construção, muito carro. Alô? Quantas vezes o telefone toca por dia? Toca muitas vezes. Além do telefone, que barulho que tem dentro de casa? Tem barulho de liquidificador, tem o barulho que a gente ouve de som lá embaixo. Wallace, como está o ruído hoje em Vitória? O ruído, infelizmente, ele tem aumentado bastante, né? Aqui na Reta da Penha, por exemplo, a nossa medição, o normal nesse horário seria 65 decibéis. Nós medimos, chegamos acima de 75 decibéis. Só para ter uma ideia, vamos escutar seguidamente alguns ruídos comuns e as medições em decibéis. Nós, na otorrinolaringologia, a gente considera que qualquer barulho acima de 75 decibéis, por uma quantidade, por um tempo muito grande, ele pode sim causar lesão neurosensorial. Quanto seria esse tempo? Esse tempo, a partir de 1 hora de contato, já pode lesar. E é justamente o mau uso da tecnologia que preocupa. Qual volume você costuma colocar no seu MP3? Tá no 27. Eu costumo ouvir até um pouquinho mais alto. Quase no máximo. Quando eu tô no ônibus, eu tenho que colocar no máximo, para poder escutar muito barulho dentro do ônibus. Nós estamos medindo aqui o MP3. Eu coloquei aqui no 31, volume 31, que é o normal, assim, é o máximo. A gente escuta num ônibus, por exemplo. Quanto deu aí, Vinícius? Deu o pico máximo de 90 e a média de 71. E quanto é o ideal? Quanto é o tolerável? Para um nível, numa área residencial, seria 55. Eu estava tendo o mau hábito, né? Aquele costume de atender o celular sempre com fone de ouvido. E mesmo que eu não precisasse, eu achava prático ter o telefone no bolso e botar o fone no ouvido, geralmente no lado esquerdo. Eu comecei a perceber que depois de uns 4, 5 meses, quando eu tirava o fone, dava aquela sensação de zumbido, como se tivesse uma água ou alguma cerinha no ouvido. Foi quando então eu fui no otorrino, eu senti também algumas dores, ele pediu que eu parasse com esse hábito, né, usasse o telefone um pouco mais distante, não usasse o fone de ouvido, e eu, em um prazo de 4 a 5 meses eu já estava melhor daquele problema. Outros problemas, irritabilidades, zumbidos, tonteiras, tá? Sensações de ouvido tapado, dores de ouvido, todos esses sintomas podem ser ocasionados, tá, pelo barulho excessivo. Isso pode causar, né, vamos dizer assim, uma resposta de irritação, de cansaço mental que vai interferir na resposta autonômica do corpo, né, com elevação de pressão, irritação, distúrbios no sono, né? Tem pessoas que, por exemplo, ficam tão expostas ao barulho que quando chegam num lugar de silêncio estranha, né? Se vão para a montanha e ficam ouvindo um barulho de cachoeira, aquilo começa a incomodar, né? Para quem vive na cidade não dá para se livrar de todo esse barulho. Mas então, o que podemos fazer? De imediato é reduzir o volume.
com certeza. Tá? Agora, o que eu acho mais difícil é convencer a pessoa de que aquilo está levando a uma lesão neurosensorial no paciente. A partir do momento que ele começa a sentir esses sintomas, ele deve procurar um especialista para fazer uma avaliação clínica dessas patologias. Como prevenir é sempre o melhor, algumas dicas. Se for inevitável ficar muito tempo em ambiente ruidoso, use protetores de ouvido. Em casa, janelas com vidro duplo dificultam a passagem de som. No trânsito, evite som alto no carro. Não durma com o MP3 ligado e evite volumes elevados. E para interromper o estresse acústico do dia e ter uma boa noite de sono, vale uma meditação de alguns minutos. Movimento sustentável. O ruído pode gerar um problema que merece atenção especial. É isso que você... Pessoas podem estar sofrendo com isso sem saber a causa. Barulho de trânsito, ruídos, telefone celular tocando. Olha, quantas vezes o telefone toca por dia? O ruído hoje em Vitória. O ruído, infelizmente, ele tem seria 65 decibéis. Nós medimos, chegamos acima. E as medições em decibéis. Da lesão neurosensorial. Quanto seria esse tempo? Esse tecnologia que preocupa. Qual volume você costuma colocar no seu MP3? É quase no máximo. Quando eu tô no ônibus, eu tenho que colocar no máximo, pra poder escutar. Coloquei aqui no 31, volume 31, que é o normal, assim, é o máximo. Quando a gente escuta no ônibus, por exemplo. E a média é de 71. E quanto é o ideal? Quanto é o mau hábito, né? Aquele costume de atender o celular sempre com fone de ouvido. Algumas dores, ele pediu que eu parasse com esse hábito, né? Usar o telefone todo. Isso pode causar, né, na resposta autonômica do corpo, né, com Mas elevação então, o que de pressão. podemos fazer? De imediato é reduzir a lesão neurosensorial no paciente. A partir do momento que ele começa a sintomatologias. Como prevenir é sempre o melhor, algumas dicas. Se for inevitável, no trânsito, evite som alto no carro. Não durma com uma boa noite de sono, vale uma meditação de alguns minutos. Movimento sustentável. Na semana passada, sejam bem-vindos ao 12º Enes Dança. Organizadoras do Enes Dança, são 12 anos de muito trabalho, né? Contemporânea e bastante bailarinos esse ano. O número também do Espírito Santo, né? Tem pessoas que mandam trabalhos do interior. Como que começou a história do Enes Dança? Vamos juntar algumas escolas mais amigas, para todas as escolas do estado participando. Cada ano que passa, mais uma escola que cresce. Quando entrar, fica mais difícil da gente fazer o que a gente quer, né? E parte a princípio do nosso espírito, né? Porque a gente se prepara, a gente treina muito. Dá pra dividir camarim com esse tanto de mulher? Tranquilo? Tranquilo. A minha sensação é de fazer tudo. Meninas estão dando os últimos retoques. Todos os dias ensaia horas e horas e o palco... Aqui que dançavam tão bem. Você estava assistindo essa apresentação? Né, dos jovens talentos, das pessoas. Eu acredito que o Enes Dança dança no Espírito Santo. Então vamos dançar, né? Já que estamos falando em dança, a gente gostaria de fazer agora uma breve homenagem a um grande nome dessa arte. Zelando pelo bem-estar e pela unidade.